Paz do Senhor, queridos. Graças a Deus estamos aqui mais uma sexta-feira, né? Hoje sextou, né? Mas estamos aqui para trazer mais um vídeo, mais uma mensagem da palavra do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Graças a Deus que o Senhor nos dá mais uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz aqui na nossa casa, na nossa família, e creio que na sua também. Deus tem abençoado, tem guardado sua vida, tem guardado vocês aí com todo amor e carinho, né? A você que faz parte desse canal, dessa família, meu muito obrigado a vocês que têm contemplado, têm assistido as mensagens, né? E também agradecer aí pela forma, e carinhosa como tem recebido as mensagens, tá bom? E você que ainda não faz parte, mas que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, a ti, a tua casa, a tua família, todos ao teu redor sejam grandemente impactados pela palavra do Senhor. Eu quero mandar um abraço aqui para a diaconisa, irmã Socorro Cortesão, ali da Igreja Batista Resed, diaconisa no Senhor. Deus abençoe sua vida, irmã, a sua casa, a sua família. Deus seja engrandecido ali naquele local. Deus é poderoso para isso, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 6, verso 9 até o 10, diz assim, ó: Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Né? Então, nós temos duas palavras interessantes, que é a morte e a ressurreição. E aí alguém diz assim, né, um certo sujeito diz assim: quando a gente esquece Deus, ele morre. Quando a gente esquece Deus, a nossa vida, ele morre. Né? Como foi o plano de redenção? O plano de redenção foi que Deus deu o seu Filho para morrer, para vir à Terra, cumprir com todo o plano, morrer e ressuscitar. Através da ressurreição dele é que nós tivemos a vida. Através da morte e ressurreição dele que nós tivemos a vida, porque ele executou o plano. O escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou e pagou essa dívida em nosso lugar. Então, o que aconteceu? Ele veio cumprir o plano de redenção, pagou um preço pelas nossas vidas. E aí a gente começa a perceber o seguinte: se Deus, ou se Jesus, na condição de humano, tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, era bem provável que ele seria mais um desses grandes ícones que surgiram ao longo da história e que fizeram a diferença. E Jesus ia ser considerado como mais um deles. Por quê? A gente vai ver que ao longo da história, para todas as ciências, quando se estuda todas as áreas de conhecimento, você vai ver que tem expoentes nessas áreas. Por exemplo, na psicologia a gente pode ver Freud, Sigmund Freud, Carl Jung. Na física nós temos Isaac Newton, temos Albert Einstein. Na química nós temos Lavoisier, e outros na biologia, na informática. Tem os ícones, as pessoas que são referência e que passaram durante o tempo da sua história e da sua geração e fizeram a diferença. E hoje são lembrados. Porém, essas pessoas que passaram e fizeram a diferença, elas morreram. A gente vai ver na questão da religião, vai ver Buda, vai ver Confúcio, Gandhi, pessoas que realmente tiveram uma expressão maior, mas que chegaram a morrer. E no seu túmulo estão seus ossos ali e tal. E aí essas pessoas, quando morreram, elas simplesmente não caíram
né, digamos que no esquecimento. Elas têm uma lembrança, mas uma lembrança não tão real como em função da sua morte. Por quê? Porque a morte, né, com o passar do tempo, se fala sobre esse sujeito, às vezes nas faculdades, nas academias, no ensino, né? Mas de uma forma teórica, de algo que foi trazido, de um conteúdo tal, não se fala tanto como se ele tivesse vivo. E aí fica a marca dele na história, tal, mas não tão quanto essa questão do viver. Então, eles passaram, eles se foram. Né? Jesus ele traz uma outra conotação para isso, porque ele morreu, de fato, ele tinha que morrer, né, para poder nos dar vida. Mas ele ressuscita, ou seja, quando ele morre, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele se faz presente na nossa vida em todos os momentos. Então, assim, hoje podemos dizer que ele está vivo na nossa mente, nosso coração, está presente em nossas ações, está contemplando tudo aquilo que a gente faz e sob o controle de todo o universo, porque ele está vivo, ele não é um Deus morto. Ele é um Deus vivo. Talvez se parasse ali na morte dele, simplesmente com o tempo poderia ser esquecido. Seus princípios, seus ensinamentos seriam esquecidos ou lembrados de uma forma bem vaga, mas ele volta, ressuscita, né? E traz nessa ressurreição exatamente a condição, né, de uma necessidade maior dele, a necessidade de se ter esse Deus. Por quê? Porque quando ele morre, ele não é mais necessário para mim, né? Não tem mais essa necessidade, mas quando ele vive, ou não é para ter, né, ou é para ter essa necessidade, mas quando ele vive, ele mostra essa, esse aparecimento, né, que me traz essa necessidade de tê-lo mais perto de mim. Por quê? Porque ele está vivo, ele está atuante, ele está agindo, ele tem movimento, e esse movimento me atrai. Né? Então, como é agora, quando a gente começa a pensar nisso, um Deus vivo, um Deus morto, um Deus de movimento, um Deus dinâmico, um Deus que está presente em todo momento. E aí nos leva à reflexão de hoje, que é assim: como Deus está na minha mente? Como Deus está dentro de mim? Como Deus está no meu coração? Ele está na condição de um Deus morto que morreu, mas porque eu o deixei morrer. Eu o levei à sua morte. Eu provoquei essa morte. E aí, quando ele diz assim, mas quer dizer que eu matei Jesus? Não, é que eu não busquei como deveria buscar. É que eu não objetivei como deveria objetivar. E aí acaba que ele vai aos poucos se distanciando. E essa distância traz a morte, né? Traz a morte dele, por quê? Porque seus princípios, suas verdades não revivem em mim e traz a minha própria morte. Por quê? Porque eu me distancio dele. Então, acaba morrendo esse Deus na minha vida e acaba morrendo eu por causa desse distanciamento. Então, se ele está vivo, aí sim, ele está vivo, ele está presente. Mas o viver também não é só um viver para o lado de Cristo, mas um viver para o meu lado. Um viver mostra uma vivência, um experimento, uma experiência com Ele que me dá cada dia a certeza de que Ele está presente na minha vida. Então, como é que está hoje? É um Deus morto na sua vida? É um Deus que caiu no esquecimento e está lembrado, ou está sendo lembrado como estão sendo lembrados esses grandes ícones da história, somente em momentos, em pedaços? Ou é um Deus que está vivo em todo o tempo, que está presente todo o tempo? Está aí algo para a gente meditar, para a gente refletir nesse final de semana aí, sobre essa ideia, né? E se abra para Deus, converse com Ele, mostre isso. Se isso for uma vulnerabilidade sua, né? Algo que precisa ser trabalhado, se exponha. Deus,
ele gosta dessas exposições internas, né? Que aí ele vai trabalhando nossa vida, vai moldando, vai modificando aquilo que precisa ser modificado, e aí a gente passa de um vaso quebrado, né? De um vaso rachado para um vaso completamente novo, para poder ser cheio e chegar ao ponto de transbordar de vivências de vida na presença dele. Que Deus te abençoe nesse final de semana, Deus te dê uma paz, Deus te dê alegria, Deus caminha contigo em todos os momentos, porque a promessa dele, que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam e o temem. Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.